Olá, meus amigos, meus amados irmãos, muita alegria, claro, muita alegria entre nós, somos amigos e, de alguma forma, nós estamos empenhados verdadeiramente, segundo o chamado do Senhor Jesus Cristo, para ensinar. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele também disse, ide e ensinai. Então ele disse, pregai e ensinai. Nesse momento eu quero fazer parte do cumprimento dessa ordem, ensinar a sua palavra. Quero saudar a todos os meus amigos, Wesley Silva, a paz do Senhor Jesus. Nós, toda nossa família, te amamos. Deus abençoe o seu carinho, o seu amor representado e sempre expressado. Verônica Griparis, glória a Deus. Deus abençoe meu grande amigo, eterno amigo, Marcelo Gonçalves, a paz do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Marcos Santos, Deus abençoe, boa noite. Antônio Carlos Urbano, Deus abençoe mais uma vez. Bonfim, tem um nome estranho na frente, mas não sei se é esse seu nome mesmo, mas tudo bem. É um T Bonfim. Aleluia. Robson Pereira da Silva, William Santana, José Bandeira, Marco Aurélio, Anete de Nelson Rocha. Será que eu conheço esta jovem? Será que eu conheço esta jovem? Está tão feliz esta jovem. Daniel Veloso, unção, glória a Jesus. Braulio de Espírito, Tuporanga, sempre presente. Daniel Veloso, Antônio Aurélio, Welton Salles Generoso. Eita! Mari Brum, até que enfim aparecestes, mulher rio-grandense. Eita! Deus abençoe. Daniel Veloso, a paz. João Pimenta, PH, cidade que eu amo, cidade linda. Bendito seja o nome do Senhor. Rosimeire Pagliarini, estamos prontos. William Santana, Glória, Amanda e Gilton, Braulio, Cristiano, Kátia Silva, Marcos Pedro, juntos, grande amigo, está me ajudando, Marco, aqui na Bíblia Digital. Obrigado, Marco, Deus abençoe. Juliana Leandro, Clóvis Batista Filho, Francisley Freitas, Gilberto Rodrigues, Wesley Silva, Reginaldo Pereira, obrigado, meu amigo Reginaldo. Alain Fernando, Acer Camargo, Rodrigo Manzano, boa noite, Deus abençoe, muito obrigado, receba a tua bênção. Eliude Sena, Eric Werner, Cíntia Leite, Wellington Salles, mais uma vez o Marcelo, Thiago Davi, Graça e Paz, Janaína Eric,
Alexandre Lenin, sempre conosco, esse camarada aí. Jackson, obrigado pelo seu carinho e suas palavras, obrigado pelo seu esforço. Emiliane Queiroz, a paz do Senhor aí, mineirinha. Ronan Bolívar, Deus abençoe, sempre conosco, obrigado pelo seu apoio. Deus abençoe, obrigado, Marco, obrigado. Marino Padilha, glória a Deus pela sua presença aí constante conosco. Samuel Rodrigues, Nadson Maia, até que enfim apareceste por aí, hein? Alex Simões, Eric Werner, Nadson Maia. Chegaram aí todo o material. Quem quer material aí do lado da Venezuela. Aí para esse lado aí da Amazônia, aí, esse lado da floresta. Boa Vista, pede para ele que ele manda. Paulo Abdala, Deus abençoe, Deus abençoe. Henry, Andressa, Luiz Augusto, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado. Elildio Sena, obrigado. A maioria das pessoas já saudei. Robson Pereira, Rodrigo Quesada, grande abraço, meu amigo Quesada. Esse nome é profético, hein? Esse nome aí é famoso. Aleluia. José Luiz Hermida, meu grande amigo, um dos querubins que nós temos aí. Jonas Fernando Assunção. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Adelson Amorim Gonçalves. Rosimeire Luiz. Elane Bavarotti também aí, sempre. Obrigado. Aí, Daniel Palafoz. A conquista tremenda essa aí, aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui é para poder usar a memória, meus irmãos. Aqui é para trabalhar. Trabalho aqui é muitas horas de trabalho mesmo. Mas pensa que aí tem outro pedaço que eu comecei agora aqui. Então, já estamos nos 2 dias finais, se Deus quiser, vamos terminar a Bíblia Digital. Vamos dar uma glória a Deus pela Bíblia Digital, você vai poder... Aí, você que gosta de estar mexendo aí, né? Ir para a igreja, vou colocar muitas surpresas na Bíblia Digital, porque ela vai poder ser... Cada dia a gente vai poder melhorar, cada dia mais, e assim nós vamos fazer. Vou colocar a Bible Cronos do Novo Testamento e a Bible Cronos do Antigo Testamento nas Bíblias digitais. Aí você vai ter as 2 Bíblias cronológicas, você abrir e pregar a palavra, meu amigo. Eu estou muito feliz por isso, muito feliz. Um grande lançamento que eu estou fazendo agora. Eu estava escrevendo um livro, com licença, Calvino, me desculpe, Armínio, mas acabei que era muita coisa, irmão, muita coisa, acabou, deu 2.000 páginas. Não existe um livro com 2.000 páginas. Quem vai ler um livro desse com 2.000 páginas, mais um brasileiro que com 10 páginas ele desmonta? Então o que é que eu fiz? Eu resolvi fazer a Bíblia, pegar a nossa versão da Santa Bíblia e colocar só os versículos relacionados à eleição, chamado, aquele que Dante conheceu, aquele que predestinou a este justificou, chamou, glorificou, porque a eleição é para a glorificação. A eleição não é para a salvação, é para a glorificação. A salvação é um dos processos em que você chega a essa glorificação. Então, o que eu fiz? Nós colocamos, pedi para o Elício, faz a capa, vou lançar a Bíblia, a eleição. Então, vou lançar a Bíblia digital, vai ser o meu próximo trabalho. Depois desse da digital, da Santa Bíblia, vou lançar a Bíblia da eleição, já está tudo pronto, já está tudo legal. E você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, você quer um versículo, quer saber, não, o que quer dizer esse versículo? Só tem esse versículo. Lá não vai ter cristologia, lá não vai ter especificações de pneumatologia, não, vai ter só o assunto da soteriologia, é uma Bíblia da soteriologia, então assunto relacionado só à eleição. Tem dúvida? Vai direto no texto lá, busca a Bíblia e vai direto no texto. Quem está feliz por isso, dá uma glória aí, rapaz, dá uma glória a Deus. José Pereira Santos, Evandro Cruz, Fabiano Paulino, estou com toda a alegria e toda a força do meu coração. Não pense que eu estou... Essa quarentena foi tremenda para mim. Essa quarentena foi tremenda para mim, porque nela eu tive tempo de trabalhar muito mesmo nesse material,
Núbia Paula, saudações, Núbia. Aleluia, Carlos César. É isso aí. Alex Simões. Sebastião Antônio de Araújo, boa noite. Isso mesmo, aleluia. Obrigado, hein, rapaz? Preciso de você que essa barba aí para fazer umas fotografias, hein? Eu preciso muito de fotografia. Quem é barbudo aí, vai se apresente. O Luiz Emília não serve, ele é careca de rosto e de cabeça. Esse não serve. Muito bem. Taiwan Lima, William Santana, Evandro Cruz, Gilmar Cata Preta. Gilmar Cata Preta. William Santana. Silva dos Santos. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Vamos então para a nossa aula de hoje. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os meus amigos. Esses camaradas são tremendos. Estão ali sempre conosco, Senhor amado. Já posso até saber de onde eles são, de tanto que eles estão aqui comigo nesses dias todinhos, nesses 34 dias que estamos caminhando juntos. Pai Celestial, obrigado pelo amor, pelo carinho de cada um deles, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada um, a saudação de cada um deles, seus locais, onde eles estiverem, Senhor, que as suas famílias, que tudo que eles tenham, haja prosperidade, Senhor, que o Senhor prospere a cada um. Senhor amado, provê todas as necessidades, porque Tu és o Deus provedor e nós cremos, segundo a Tua palavra, nós declaramos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Quem tem o privilégio de ter aí uma das nossas Bíblias de Nelson, pode abrir aí no livro de Salmos. Quem tem a Bereana, quem tem a Santa Bíblia, vai ser muito abençoado. Muito bem. Qualquer uma das nossas Bíblias do Antigo Testamento, ou que tem o Antigo e Novo Testamento, das nossas versões. Nós temos já 9 Bíblias feitas já. Completamos 9 Bíblias e essas 9 Bíblias, dessas 9, 6 estão publicadas e agora vamos publicar 3 mais, então completarão 9. Em nome do Senhor Jesus, peço oração por nós, pelo nosso ministério missionário aqui, pelo trabalho que estamos fazendo ao redor do mundo, porque eu não só faço o que eu estou fazendo aqui. Nós ministramos classes, aulas para muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e também temos nosso trabalho no mundo hispano, junto aos nossos irmãos da língua hispana, que é maior que o nosso trabalho feito no Brasil. Então, você que não conhece um pouco o nosso ministério, saiba que nosso ministério é muito maior no mundo hispano que no mundo, propriamente no mundo brasileiro. E eu glorifico a Deus por esses 2 lugares que Deus colocou a gente trabalhando. Muito trabalho. Nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, vamos lá. O tema de hoje, meus irmãos, anote aí, pega uma caneta, pega a sua régua, pega aí o seu material, por favor. Deixa eu separar isso aqui. Pega a sua réguazinha, as canetas e seu coração aberto. Vamos lá. Nós temos estudado de forma panorâmica, toda a projeção profética daquilo que vai acontecer desde o arrebatamento da igreja até o estabelecimento do reino eterno do Senhor Jesus. Então nós já temos, já é notório para nós este desenho. Esse desenho nunca separe a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, aqui a terra, por quê? Então nós temos aqui, esse desenho aqui é muito importante, né? A parte GT1, GT2, quer dizer, a 70ª semana vista por Daniel, que é essa aqui, a 70ª semana vista por Daniel. Muito bem. Então nós temos aqui uma coisa muito importante que todos os professores, os alunos que estão estudando conosco devem saber. Quando você estiver falando da graça de Deus, você não fala da graça de Deus como se fosse um pedaço de um queijo. Não. Fale da graça de Deus da seguinte maneira. Deixa eu colocar isso aqui para você. Eu sempre quis dizer isso para vocês, mas não tive oportunidade. Tive vontade de dizer, mas não houve como. Então, faça isso aqui você. Tudo isso aqui é a graça. A graça.
A graça, ela é a essência geral, a graça. Então, nós temos, então, um tempo dessa graça, ela foi revelada. Esse período, que é esse período desde Gênesis 1:1 até o chamado que nós temos de Moisés, nós temos aqui a manifestação dessa graça interna aqui para fora. Entendeu? Então, é como se esse pedaço que está aqui subisse para cá. Entendeu? Sempre houve graça. Sempre houve graça. Ela se manifestou aqui como primícias. Primícia da graça. Então, essa graça que vai de Adão até Moisés. Mas os homens, eles simplesmente rejeitaram essa graça. Essa graça, que é o chamado de primícia. Depois vem o tempo da lei. Vem o tempo da lei que vem sobre a graça. Mas aqui sempre está havendo graça. Estão vendo aqui, ó? Sempre está havendo graça. Porque a base, mesmo no tempo da lei, Deus ainda revelou a graça para algumas pessoas. Deus revelou a graça para algumas pessoas. Mas põe na sua cabeça, sempre houve graça. A graça não é um pedaço que aparece. Né? Embora aqui nós tenhamos aqui, depois da lei, a DG, que é a dispensação da graça, porque novamente ela se manifesta, como ela se manifestou aqui, ela se manifesta aqui. Sempre houve graça. Depois nós vamos ter o quê? GT, grande tribulação. Mas sempre vai haver graça. Por quê? Porque os mártires, eles vão ser salvos por causa da graça. A graça de Deus. Depois, então, vem o reino dos 1000 anos sabáticos, que é a revelação visível de toda essa graça, mais uma vez, número 3. Que é o número 3. E depois desse período, então, nós vamos verdadeiramente vivenciar a graça. Entendeu? Então, a graça sempre houve. Sempre houve a graça. Não coloque a graça como se ela aparecesse ali de qualquer maneira. Isso é muito importante que vocês saibam. Quem está entendendo aí, diga amém. Diga amém. Como é que é o amém? O amém é esse aqui, ó. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E o glória a Deus que nós inventamos aí, que nós estamos, é o coração. O coração é glória a Deus. Esse é amém. Amém. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. É a forma de eu me relacionar com vocês. Ok. Muito bem. Isso aqui é importante. Já foi dito. Já foi estabelecido. Então, amém. Sempre houve graça. Ela se revelou, mesmo não sendo no tempo em que ela estava sendo mostrada no mundo superior, no inferior, ela sempre existiu. Amém? Então, vamos lá. Agora, olha aqui. Nós já aprendemos isso, colocamos o quê? Vamos colocar aqui. Colocar aqui arrebatamento. Colocamos aqui, nós colocamos arrebatamento, o rapto da igreja. Nós colocamos aqui. Colocamos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, colocamos aqui. Depois nós vamos colocar aqui, vamos colocar o quê? Vamos colocar os 1000 anos sabáticos, que é o reino milenar. Depois nós vamos colocar aqui, entre esse e esse, nós vamos colocar aqui a batalha do Armagedon. E aqui nós vamos colocar no final do milênio, Gog. Então nós temos aqui a revelação da graça. Lembre-se que sempre houve graça. Mas ela se revela aqui como dispensação da graça. Baseado em quê? No ensinamento do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 2, verso 9 e capítulo 1, verso 10. Nós temos aí as 3 dispensações, segundo Paulo. Então agora, tendo essa visão aqui, você pode estar perguntando, por que o pastor faz esse desenho? Para mostrar a visão do Salmo. Por quê? Para você identificar quando estiver lendo, em que parte do projeto essas palavras relacionadas do Salmo, onde elas estão colocadas aqui.
Essa é a nossa aula mais importante dessas 24 aulas que eu já dei, dessas 23 aulas que eu já dei passada. Esta é a mais importante aula. Por que é a mais importante? Porque você vai identificar onde o texto está localizado, ou em que parte do projeto escatológico de Deus o texto está estabelecido. É muito importante. Essa aula é uma aula completamente especial. Pare, deixe tudo, coloque atenção, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos para os textos. Salmo 1. Passa. Salmo 1. Capítulo 2. Vamos começar. Salmo, capítulo 2, versículo 1. Este salmo é a batalha. É um salmo que nos leva à batalha do Gog e Magog. Aqui, ó. É um salmo que nos leva à batalha do Gog e Magog. Aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1. Por que se rebelam as nações e os povos imaginam vãos projetos? Os reis que governam a terra conspiram, colocam-se de pé, unidos. Os príncipes maquinam entre si contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: cortemos em pedaços os seus laços e lancemos de sobre nós o seu jugo. Versículo 4. Mas aquele que está entronizado nos céus se irá. O Senhor, Jeová, zombará deles. Então falará contra eles com furor, e na sua ira os atemorizará. Eu sou aquele que consagrou Ticião. Por que Ticião? Coloco Ticião nas Bíblias. Não, pastor, tem um erro aqui, é um Ticião. Não, é porque a palavra é um tissader. É um T com o equivalente a um C cedilha, mas que em hebraico não é um C cedilha, é um tissader. Então, a palavra correta para Sião é Ticião. Por quê? Isso, claro, é a única Bíblia na história do mundo, né? Em toda a história, que colocou corretamente segundo como está escrito no hebraico. Ok, fazendo a transliteração correta. Então, aí o verso 5. Então falará contra eles com seu furor, em sua ira os entronizará. Eu sou aquele que consagrou Sião, o meu rei, em Sião, o meu rei, no meu santo monte. Amém? Então, aí no verso diz assim, que o verso 7, ele é um verso messiânico, você tem que saltar, porque esse é um verso messiânico. Aí você pula para o verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e como tua possessão até os confins da terra. Que é esse já sai do texto, do contexto que nós estávamos. Então, o texto já coloco para vocês. Já digo, vamos marcar. Então, vamos lá. Do capítulo 2, verso 1 ao 6, aqui, ó, Salmo, capítulo 1, capítulo 2, do 1 ao 6, está falando dessa batalha. E qual é o texto correlacionado a esse texto? Estou ensinando vocês agora a ler o Salmo, para que vocês tenham um entendimento a respeito do texto que você lê. Quando você lê o texto de Salmo, você diz, meu Deus, o que está falando aqui? Aí, ó, vamos lá para o texto. Vamos para o texto correlacionado para provar isso. Muito bem. É Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Subiram por toda a largura da terra, cercaram o acampamento dos santos. Aqui, ó. Olha aqui o acampamento dos santos. A cidade que está em Jerusalém, tanto a cidade que está em Jerusalém terrena, como a Jerusalém celeste, a T e a celeste, aqui, ó, subiram para guerrear. Tá vendo aqui, ó? Aí está. Capítulo 20, verso 9. Aí o verso 8 diz assim, o verso 7. Quando cumpriram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que é o abismo, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 extremos da terra, a fim de ajuntá-las para a guerra. Gog e Magog. E o número dos tais ali reunidos será como a areia do mar. E subiram por toda a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do Deus dos céus e os devorou. Então, o diabo que os seduzia foi lançado no inferno.
Voltem para lá para o Salmo, para você ver, então, que é até o versículo 9, que vai do 7 ao 9. Então temos aqui, o texto correlacionado para ele é Apocalipse capítulo 20, versículo 6 até o versículo 9. Então nós temos aqui uma equação. Salmo 2, 1 a 6 é igual a Apocalipse 20, verso 9. Esse texto também, a partir do verso 7, já tem outra. Esse sentimento você tem que ter, né? Só pode ter, eu só passei a ter esse sentimento quando eu também me sentei ao lado dos grandes mestres que eu tive, meus grandes, preciosos mestres que me ensinaram, e eles diziam a mesma coisa que eu vou dizer para você. Você precisa orar e pedir ao Espírito Santo que ele te dê um sentimento profético quando você estude a palavra, que o Espírito da profecia venha sobre a tua vida e ele permaneça contigo nesse dom, para que você tenha a palavra de conhecimento a respeito do texto quando você está lendo. Então isso é muito importante. Aí, no verso 7, diz assim, você vê que já muda o sentido da palavra. No verso 7, aí diz assim, verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, como tua possessão até os confins da terra. Tu sobre elas regerás, quebrantando-as com vara de ferro. Olha essa palavra, vara de ferro. Importante aqui, ó. Quebrantando-as com vara de ferro. Ó, como a um vaso de oleiro, as despedaçarás. Aí, veja a visão do reino eterno do Senhor Jesus. Essa parte aqui, olha só. Essa, do verso 8, 9 e 10. Veja só. Agora, ó reis, mostrai prudência no entendimento. Admitis aprender o conselho, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Verso 12. Beijai o filho, para que não se irem e sejais destruídos no caminho, pois não suportarás a inflamação de sua repentina ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, esse verso, do verso 8 ao 12, já é outro ambiente. Qual é o ambiente? É o ambiente do milênio, do reino milenar. Então, nós temos aí Salmo 2, 8 ao 12, quando ele vai chamar as nações da terra e vai dar esses conselhos às nações da terra. Veja só, os conselhos que ele vai dar. Porque o pai dirá, pede para mim, filho, você acabou de entrar, pede-me as nações, está aqui, eu te dou, meu filho, você reina sobre todas as nações. E então, ele diz no verso 9, tu as regerás, quebrantando-as com vara de ferro, como um vaso de oleiro a despedaçarás. Por quê? Eu já ensinei para vocês que ele vai retirar Satanás e vai lançá-lo no abismo, para provar para a humanidade, para o ser humano que viver na terra nesse tempo, que a igreja está aqui na Nova Jerusalém nesse tempo. Aqui é a nossa cidade, a nossa casa. Qual é o nosso papel ao sair de lá? Qual é o nosso papel para vir? Assim como está em Zacarias capítulo 1 e o capítulo 6, que as carruagens de Deus descem da sua presença para vistoriar, para poder administrar as coisas espirituais sobre a terra, a igreja também terá esse mesmo dever. E aqui neste salmo mostra o governo do Senhor Jesus através da igreja. A igreja será a elite do seu reino e ela estabelecerá o governo da Sião celestial. Israel, o governo da Sião terrena. Por isso que eu disse para vocês que os que ressuscitarem da nação de Israel não sobem conosco, eles ficam na terra. Porque a promessa para eles são as nações da terra. É abençoar as nações da terra. É ser um sacerdócio real para as nações da terra. Agora, olha só. No Salmo 149, você tem esse papel da igreja. Salmo 149, que é esse governo, no capítulo 2, verso 9, diz, tu as regerás, quebrantando-os com vara de ferro, como a um vaso de oleiro as despedaçarás. Por quê? Porque as nações da terra, elas serão... Jesus reinará sobre a terra. O seu reino, ele terá o trono dele na Nova Jerusalém e terá o outro trono dele na terra. Onde está escrito isso?
em Ezequiel capítulo 43, do 4, 5 e 6. Está escrito que o reino dele vai ser, o trono dele vai ser trazido ao templo que ele vai construir, de Ezequiel 40 a 48, quando ele se estabelecer aqui depois do Armagedon. Ok? Então, agora olha só que coisa linda que vai acontecer. As nações da terra, muitas delas não quererão vir. Não quererão vir, porque vai haver uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, por causa da Nova Jerusalém, que é o tabernáculo. É a festa da Nova Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Essa festa, de todas as festas, é a única que vai continuar no seu reino. A festa será a festa do tabernáculo, onde as nações virão para a grande festa dos tabernáculos, que é uma festa em memória à Nova Jerusalém. Agora, olha só. Muitos deles não quererão vir. Onde está escrito isso? Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Veja o que diz aí no capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Está aqui. Muito bem. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Diz assim: e todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, no Armagedon, para a guerra, subirão, dos que restarem, subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor, Jeová dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. E o verso 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra, isto é, dessas nações, não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor Jeová dos Exércitos não virá sobre eles a chuva, sobre essas famílias. Não virá sobre essa nação a chuva. Pegou? Então eles terão o quê? Eles terão uma punição de Deus. E quem exercerá essa punição? A igreja, a esposa do Cordeiro. E como é que eu sei? Vamos ver. Agora o Salmo 149. Salmo 149. Mais um texto para você saber onde é que você está quando você está lendo o Salmo. Para você não ficar perdido ao ler o Salmo. Salmo 149. Veja. Verso 5 em diante. Anote aí, verso 5 em diante, do Salmo 149, verso 5 em diante. Os justos se regozijem na glória. Na glória. Olha aí, ó, os justos se regozijem na glória. E cantem alegremente no seu leito. Olha aí o texto. Veja só. Verso 6. Estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus. Veja o que vai haver. A igreja será um instrumento de louvor, conforme está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 3. Que ele a criou antes da fundação do mundo e a elegeu antes da fundação do mundo para louvor da sua glória. Estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus e em suas mãos esteja uma espada de 2 fios, para executar vingança sobre as nações e executar justiça sobre os povos, para prender os reis com grilhões e os seus nobres com cadeias de ferro, e para executar sobre eles o juízo prescrito. Esta glória terão todos os seus santos, os santos que estão na glória. Nós temos que aproveitar para dar glória a Deus aqui. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Então, este Salmo 149, do 5 até o 9, podemos colocar aqui, ó. Salmo 149, 5 ao 9. Estamos colocando, já temos 2 salmos. 3 pedaços do salmo, anote aí. Muito bem. Glorificado seja o nome do Senhor. Voltemos para lá. Salmo 2, onde nós estamos, nosso tema central. Nós estamos lá, não saia daí. Aí, então, no verso 9 se cumpre, já mostrei todos os textos. Eu tenho que colocar só os textos paralelos, que eu estou esquecendo de colocar os textos paralelos, meu Deus do céu. É muita coisa, irmão, muita coisa
É muita coisa para uma cabeça. Então, lá, só para lembrar, né? O verso Zacarias 14, 16 e 17. 14, 16 e 17. Então, nós temos aqui, quando as nações da terra, puxa para cá, ó, Zacarias 14, 16 e 17, porque eles não quererão vir para a festa dos tabernáculos, então a igreja, no Salmo 149, virá sobre eles. Então seria o Salmo 149, versos 5 a 9, para executar o juízo prescrito, conforme está escrito lá em Zacarias, capítulo 14, 16 e 17. Assim se estuda a Bíblia. Assim, isso aqui não é para... Isso aqui não é para oba-oba. Isso aqui não é para que pessoal... Oba-oba. Isso aqui são para os mestres. Os mestres que querem ser mestres da palavra, fiquem aí. Os que querem ser mestres da palavra. O pessoal do oba-oba, do arrasta-chão, do arrasta-pé, o pessoal do blu-blu-blu. Vamos embora. Vai dormir, tá tarde, vai dormir. Mas aquele que quer mesmo conhecer a palavra de Deus profundamente, fica firme aí. Fica firme. Ok. Muito bem. Aí o texto. Outro texto. Aí ele, no verso 10 do seu governo milenar, o que ele faz? No verso 10, ele diz assim: agora, ó reis, mostrai prudência, porque Jesus está reinando. O Senhor Jesus está reinando. Quando ele está reinando, o que ele diz para os reis? Reis, sejam prudentes no entendimento. Admitam que vocês precisam aprender o conselho. E vocês, juízes da terra, também. Ó reis, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E aí vem um conselho. Os anjos vindo dizendo: beijai o filho, para que ele não se ire. Que é o tempo que essas nações terão que ter muito cuidado com o governo dele. Quando ele estiver reinando, as nações terão que ter muito cuidado para que ele não se ire contra elas. Porque eles estão a pontos de desaparecerem. Porque o seu governo será estabelecido. E ele não terá mais tolerância com elas. Então, será uma grande obra que a igreja fará. Os altos louvores, as canções mais lindas, mais preciosas, mais altas, mais preciosas, nós cantaremos. E nós teremos uma espada na nossa mão para poder pegar esses reis. Vocês não querem ir lá? Adorar lá? Vamos lá. Você vai ser arrastado para aqui, Deus. Aqui nós o trouxemos para que te adore. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Outro texto. Capítulo 3, verso 6. Um tipo do Armagedon. Verso 6 diz assim: não temerei dezenas de milhares de pessoas que se puserem contra mim por todos os lados. Levanta-te, Senhor, Jeová, Deus meu, e salva-me, porque tu feriste a todos os meus inimigos em seus queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação é do Senhor Jeová. E sobre o teu povo, põe aí uma estrelinha de Israel. Por quê? Porque será este Salmo 3, verso 6 ao verso... Aqui será o Salmo do Armagedon. Quando as nações vierem ao redor de Israel, vai acontecer então o Salmo 3, do verso 7, do verso 7 ao 8. 6, 7 e 8. Então, esse salmo aí se refere a quê? Se refere ao grande dia do Armagedon, quando as nações da terra vierem e se reunirem para guerrear contra o seu povo em Jerusalém. Outro salmo. Outro salmo. Todos os que estão vendo aqui são messiânicos. Outro salmo. Salmo 7, falando da sua segunda vida. Salmo 7, verso 7. Que a congregação das nações se reúnam ao teu redor e que do alto sejas o seu regente. Mais uma prova que a Nova Jerusalém estará sobre a terra. Salmo 7. Aqui, puxe para cá. Ó. Salmo 7, verso 7. Salmo 7, verso 7. As nações vão se reunir ao seu redor. As nações vão se reunir ao seu redor. Aí ele diz assim: ó Senhor Jeová, tu que julgas os povos, julga-me, ó Senhor, conforme a tua retidão, conforme a integridade que há em mim.
Então, tu que julgas os povos, só até aqui, um pedaço do texto é só até aqui, que é o julgamento das nações. Julgamento das nações. Por quê? Porque aquele que está em Cristo não será julgado. Muito bem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o verso 11, capítulo 7, verso 11. Deus é juiz justo e sente indignações diariamente. Aí diz o texto, olha só. Se não regressarem pelo bom caminho, ele já afiou a sua espada, já armou o seu arco e o deixou pronto. E já preparou para eles instrumento de morte e fabricou as suas flechas. Eis que o iníquo concebeu maldade e está pejado de iniquidade e deu luz ao engano. Cavou uma cova e afundou e cairá nessa mesma fossa que fez. A sua malícia voltará sobre a sua cabeça e sobre o próprio crânio descerá a sua violência. Veja só. Esse texto, então, desde o versículo 11 até o 15, são os juízos de Deus na grande tribulação. Essa parte aqui, ó, da grande tribulação. Essa parte aqui, ó. Aí nós temos, então, Salmo, Deus pegando seu arco, o pai pegando o seu arco, pedindo a sua guerra, fabricou as suas flechas ardentes, que está no verso 13, e diz assim, Deus falando, eles não quiseram o bom caminho, já afiei a espada no verso 12. Então vai do verso 11 até o verso 15. Então é o Salmo 7, do 11 ao 15. Período, então, da grande tribulação, período já da segunda parte, que os seus juízos virão ser estabelecidos. Muito bem. Outro texto, pastor Nelson, outro texto. Salmo 9, versículo 4. Salmo 9, versículo 4. Diz, porque tu sustentas a minha causa e o meu direito. Tu sustentas no trono como um juiz justo. Tu te sustentas no trono como um juiz justo. Então, do que eu estou falando? Estou falando do trono branco. Trono branco. Então, o seu juízo. E aí diz, repreende as nações. Destruíste o ímpio, que é o anticristo. E apagaste o seu nome para sempre. Aí está. Aqui está a grande batalha. Aqui o seu trono. Depois, ao mesmo tempo, no verso 5, ele já muda. Aí do verso 4 para o verso 5, ele já muda para o Armagedon. Então, no trono branco, só o trono branco é o verso 4. Então, aqui é o trono branco, que virá depois do Gólgota. Aqui o trono. Ó. O trono branco, que virá depois do Gólgota. Então, nós temos o Salmo. Qual é o Salmo? Salmo 9, verso 4. Salmo 9, verso 4. É o Salmo do trono branco. Aí nós temos o Armagedon. Nós temos o Armagedon e a vitória sobre o anticristo. Salmo, que é Salmo 9. Salmo 9, verso 5. Repreende as nações. Destruíste o ímpio, que é o anticristo. Apagaste seu nome para sempre. Terminou a batalha do Armagedon. Aí ele volta, falando no verso 6. Quanto ao inimigo que foi exterminado pela espada, que é o anticristo, para sempre são as suas assolações. Ele vai mandar seu juízo para sempre sobre as suas obras. E das suas cidades que desarraigaste, até a sua memória foi destruída. Falando do anticristo. Aí, então, o verso 7. Mas o Senhor Jeová permanece entronizado para sempre. Ele já criou o seu trono para julgar. Ele mesmo julgará o seu trono com justiça e julgará os povos com retidão. Então, nós temos aqui o julgamento das nações durante todo esse período do seu reino, que é o julgamento das nações, irmãos, que os teólogos anteriores a nós, eles colocaram como se fosse imediatamente após Jesus voltar, ele vai julgar as nações. Mas foi um erro teológico grave. O julgamento das nações não será num dia. O julgamento das nações será durante todo o período do milênio. Todos os 1000 anos, as nações estarão sendo julgadas. Como eu provei para vocês, a igreja fará um papel extraordinário. Os 144 mil diante do Cordeiro, como batedores, quando o Cordeiro se mover no meio das nações, mas a igreja terá um papel fundamental no juízo de Deus. Então é importante você consertar esse pensamento aí, essa doutrina, que ela foi dita errada, que logo que Jesus voltar,
vai vir logo o julgamento das nações. Não. Aquela parábola ali, que ele vai recolher os peixes bons dos ruins, os bodes das ovelhas, é durante o período do seu reino. É durante o seu tempo de governo por 1000 anos. E não só num dia. Esse período das nações será durante o seu reino. Julgará os povos com retidão. Julgará o seu povo. O Senhor Jeová é uma torre de refúgio para o oprimido e uma torre alta para os tempos de tribulação. Ok? Muito bem. Aí temos o verso 11. Verso 11, infelizmente, irmãos, são 150 salmos. Já pensou? Nós estamos apenas no 9º salmo. Desses 150 salmos, todos eles têm uma parte em que fala a respeito dos acontecimentos teológicos. Vou mostrar aqui para vocês aqui na minha. Aqui, ó. Tá vendo a marquinha das canetas? Tá vendo a marca das canetas? Aqui na Bíblia Bereana, quem tem essa Bíblia tem uma riqueza. Quem tem essa Bíblia tem uma riqueza. Eu fiz tudo isso, ó. Coloquei todos os versículos para você ir lendo na Bíblia Bereana, para que você saiba em que partes. E, claro, está explicado na Bíblia Alfa, é lógico que a Bíblia Alfa é explicada. Aqui, a Bíblia Bereana é uma Bíblia de leitura, devocional, mas ela tem aqui a lembrança dos comentários que tem na Alfa. Da mesma forma, a Santa Bíblia, que é a Bíblia extraordinária. Todas elas são ferramentas. Irmãos, são ferramentas extraordinárias que nós temos. Amém? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa realmente abençoar cada um de vocês. Quero agradecer os 77 irmãos que já fazem parte do projeto Projetos 99. Vamos colocar agora a segunda revista teológica, será muito especial a segunda revista teológica. Estamos falando nas revistas teológicas sobre a predestinação, a doutrina da predestinação. Quem já tem a primeira, agora vai vir a segunda, que é a segunda parte dos acontecimentos. Nós vamos dar continuidade, creio até o final de dezembro, estamos falando só sobre esse tema até o final. Que Deus abençoe vocês, façam parte desse projeto, estude conosco, Seminário Osana Internacional. Alguém coloca aí osanabibleschool.com. Nós estamos em plena promoção do nosso curso. Agora chegou os alunos já montamos todos os alunos que vão receber o seu diploma, dos que fizeram nesses últimos meses, e agora estão já assinando e estão selando os diplomas para enviar a todos que já foram graduados. E vai agora um número grande de alunos para o pessoal da Europa, o pessoal da África, o pessoal do México, o pessoal da Central América. Todos os alunos que fazem parte, nós reunimos todos para mandar todos de uma vez. Parabéns para os que se graduaram, parabéns para todos que estão se graduando, estarão recebendo por esses dias agora os seus diplomas em nome do Senhor Jesus. Parabéns, parabéns. Estude conosco. Também nossas Bíblias estão todas elas à sua disposição no meujesus.com.br. Para fazer parte ser membro do grupo Projeto 99 é meujesus.com.br/projeto 99. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar vocês. Obrigado pelo carinho, pelas considerações, pela demonstração de amor que vocês têm tido para comigo. Obrigado pelas doações que vocês têm colocado. Algumas pessoas perguntam, pastor, eu tenho tão pouquinho para mandar, será que o senhor vai receber? Irmão, não é o valor da sua oferta, a consideração do seu amor por tudo aquilo que nós estamos realmente colocando diante de vocês. Se é bênção, se há sido bênção, então Deus abençoe o seu carinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.